programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Este é o programa Fé Perfeita, que pela graça de Deus vai ao ar para levar às famílias, a todo o povo de Deus, um recado de Deus para esta última hora. É o alarido, é a proclamação de uma mensagem urgente para uma preparação para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A escritura que nós usaremos hoje nesta programação está no livro do profeta Amós, no seu capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor tem contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Rugirá o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? O nosso assunto nesta programação de fé está relacionado a duas doenças que têm acometido a população, a humanidade, neste último tempo em que nós estamos vivendo. Na verdade, a ciência médica dá nomes a doenças que eles nem mesmo conhecem a sua origem, nem mesmo sabem definir a razão, o porquê aquilo está tomando lugar na vida das pessoas. E este é o nosso assunto, porque, na verdade, sabendo que toda doença é do diabo, então nós também sabemos que os apelidos, os nomes científicos que deram a estes demônios, não passam de apelidos, mas, na verdade, toda doença ela é oriunda de um espírito maligno. Deus não adoece seu povo. Também sabemos que uma pessoa, um servo do Senhor, pode ser acometido de alguma doença por permissão, como, por exemplo, nós encontramos no livro de Jó, Deus permitindo que Satanás colocasse uma chaga, uma doença terrível no corpo daquele homem. Também conhecemos que o apóstolo São Paulo diz ter recebido um mensageiro de Satanás na sua carne
para o esbofetear. E aquilo refere-se a uma doença que ele tinha em sua visão, provocada por aquela visão celestial que ele teve na estrada de Damasco. Então nós entendemos que quando Paulo disse que foi dado um mensageiro para o esbofetear, se você buscar esbofetear no dicionário, é um soco contínuo atrás do outro. Então é uma coisa que vem assim. Todavia, todas estes males que acometem o nosso físico, eles são, de alguma maneira, temporários, porque até o diabo, Lúcifer, ele tem uma duração temporária, ele não é eterno. O único eterno que existe é Deus. E Deus não está preocupado basicamente com esta carne humana que eu e você estamos vestidos, porque isto aqui é temporário. Deus preparou para aqueles que Ele ama um corpo celeste, um corpo que não adoecerá e que se fundirá a este corpo na ressurreição e dará um corpo glorificado àqueles que esperaram, que creram e que de alguma maneira tiveram uma afinidade com Deus. Então, lembramos que toda doença é do diabo. E hoje falaremos de uma doença chamada amnésia. E, paralelamente, Alzheimer, que na verdade ambas doenças provocam o mesmo resultado no corpo humano. Quando nós olhamos estas duas coisas, eu gostaria de chamar sua atenção para isto neste programa, nós vamos ver que tanto a amnésia quanto o Alzheimer faz com que as pessoas percam a memória. O dicionário da língua portuguesa do Aurélio define Alzheimer como uma doença que se apresenta com demência ou com perdas de funções cognitivas, em que as pessoas começam a perder a memória e a orientação e a atenção e até a linguagem, causando morte em várias células cerebrais. Eu quero voltar um pouquinho aí no mal da amnésia. Eu gostaria que voltasse com você na amnésia, porque o dicionário da língua portuguesa define a amnésia como uma perda parcial ou total ou temporária da memória também. E isto pode ser atribuído a várias causas: a idade, a emoção, um acidente, a dependência química, como, por exemplo, do álcool, e também aquilo que nós sabemos, um acidente vascular. Todas estas coisas apresentadas provocam a perca de memória. Se você notar, na escritura que nós lemos, Deus está chamando Israel a atenção para um fato: de todas as nações existentes, eu me dediquei apenas a ti. Se você notar, Deus tira Israel do Egito, e aqui no livro do profeta Amós, Deus está cobrando esta postura das pessoas, dizendo assim: você se esqueceu do tratamento que eu lhe dei durante os 40 anos de peregrinação no deserto? Será que você se lembra ou se esqueceu de que a minha atenção estava completamente voltada para ti? Como é que você age de uma maneira como você está agindo? Então, nós ficamos com isto aqui. Na verdade, Deus está aqui cobrando de Israel uma lembrança, porque eles houveram esquecido dos favores de Deus. Se nós olhássemos para a Bíblia como se olha para um livro de história, nós estaríamos pensando
que isto é apenas para Israel. E você, tem se lembrado dos favores que Deus tem feito por você? Ou você também se esqueceu? Ou você perdeu a razão e a memória e teve uma destas que nós podemos chamar de amnésia espiritual? Parece que as pessoas dos nossos dias todas estão afetadas e esqueceram do que é Deus. Não sabem mais, não têm mais razão e parcialmente sua memória está apagada e Deus não mais existe. Se você perguntar às pessoas o que é Deus, eles estão tão fora de si que são capazes de dizer é o cara lá de cima. Então, amigo, nós estamos de volta lembrando que Deus cobrou de Israel uma lembrança. Se você notar, isto não é apenas no Antigo Testamento. Aqui no Novo Testamento, nós temos também no livro de Apocalipse, no capítulo 2, Deus dizendo: lembra-te, pois, de onde caístes. Olha, quando nós estudamos um dos fatores que provoca a amnésia, pode ter sido um acidente, um choque, uma queda. E se você notar, a igreja, ela caiu da sua posição, e Deus está dizendo aqui, lembra, pois, de onde caístes, como Israel também perdera a afinidade, como eles tiveram uma amnésia espiritual no Velho Testamento, nós estamos vendo a igreja neotestamentária também em uma amnésia espiritual e ela despencou e caiu da sua postura de igreja de Jesus Cristo, igreja, um grupo de pessoas separadas para estarem misturadas na sociedade e caíram de um nível espiritual a uma queda livre e desceram a um nível mais baixo do que estão os próprios demônios no inferno. Eu acredito que Satanás não tem hoje nenhum trabalho para usar corpos humanos e inclusive a estrutura física e espiritual da igreja para enganar as pessoas. É uma coisa tão simples, por quê? Porque caíram da graça, porque caíram da posição em que Deus os havia chamado a estar, e Deus reclama e diz, você se lembre, porque é necessário que venha um choque para que se traga a lembrança de alguma coisa que eles houvera esquecido. Então, se você estudasse minuciosamente esta doença da amnésia espiritual, quando há uma perca parcial da memória, pode haver ocorrido antes. Olha, quando ocorre, muitas pessoas ficam tendo lembranças de coisas que aconteceram lá atrás. E outras são afetadas e é apagado da sua memória aquilo que aconteceu lá atrás e elas se lembrarão apenas daquilo que acontece dali por diante. Isto eu estou falando de amnésia espiritual. Muitos olham para trás e veem a igreja e dizem, como é que pode Deus cuidar de Israel, dar maná, dar água, colocar a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, e o povo se esquecer disto com tanta facilidade e se tornarem murmuradores, se tornarem adúlteros, como é o caso de Israel, que se deitou com as mulheres moabitas lá no deserto e Deus matou 24 mil em um só dia. Quanta rebelião houve durante a trajetória a ponto de Deus ter que exterminar aquele povo para suscitar uma nova geração para entrar. Eles esqueceram daquilo que Deus fizera anteriormente com eles. E aí se lembram apenas do momento, sabe? Daquele momento, no momento estão firmes
estão crendo, estão com a Bíblia, são crentes, mas quando estão dentro da igreja, quando chegam em casa já esqueceram também daquilo que prometeram, daquilo que oraram, daquilo que propuseram. Então você percebe que estas duas coisas afetam o cristianismo. Uma amnésia que apaga o passado e uma amnésia que apaga daqui para frente. Todas estas duas coisas têm acontecido. As pessoas se esquecem do compromisso, do voto, do dia em que desceram as águas e fizeram um compromisso e juraram que dariam a Deus as suas vidas e que viveria pelo Evangelho e que eles estariam prontos a morrer pela palavra de Deus, que eles aceitavam o sacrifício de Cristo. Daqui um pouquinho, uma televisão, um artista, uma bebida, um futebol, uma veste, um namoro, uma proposta para ganhar dinheiro de maneira desonesta faz com que as pessoas esqueçam, dá um branco. Há uma amnésia espiritual que toma conta da mente das pessoas e elas se esquecem de tudo que Deus fez. Outros apenas estão apegadas e a memória ativa enquanto estão em determinados problemas. Quando o problema acaba, então também acaba a imagem de Deus e entram naquilo que nós podemos atribuir como uma amnésia espiritual. Você se lembra da igreja de Pentecostes? Como ela era? Como se vestiam? Como se comportavam os cristãos do primeiro século? Vê se os cristãos de hoje não tiveram uma amnésia e isto foi apagado, porque houve alguns pregadores que vieram e deram um choque emocional na cabeça das pessoas e disseram assim: olha, nós estamos vivendo num outro tempo. E as pessoas então tiveram uma queda brusca e aquilo levou aquele choque a apagar da mente das pessoas o Deus da Bíblia, o Deus santo, o Deus que quer corpo, alma, espírito, o Deus que quer habitar em você, o Deus que quer andar nos seus pés, falar com a sua boca, olhar com os seus olhos, governar com as suas mãos. Mãe, pai, meu irmão, nós temos olhado que esta queda em que a igreja sofreu e a levou a esta amnésia espiritual acabou com todos os valores do cristianismo. E se você notar, é necessário, é urgente, é apressante que se leve esta igreja moderna a um diagnóstico. Vamos diagnosticar esta causa desta doença. Por que você caiu? Nem sempre a prosperidade é um sinal de bênção, meu amigo telespectador. Às vezes é o contrário. Eu quero dizer que às vezes as pessoas se embriagam, porque um dos aspectos da amnésia é a questão do vício da embriaguez. Pode provocar amnésia. E as pessoas estão embriagadas, sabe? Embriagadas com as luzes, com as cores, com o engano de Satanás. Elas se embriagaram com sexo, elas se embriagaram com dinheiro, elas se embriagaram com roupas mundanas, com bens materiais. Elas se embriagaram de tal maneira que elas não podem mais serem sóbrias e ter consciência do que ela é. Quer me dizer que a igreja sabe qual é o seu papel? Se ela soubesse, ela não estaria metida na política. Se a igreja soubesse qual era o seu papel, ela não faria shows. Se a igreja soubesse qual era o seu papel, ela não seria uma casa de comércio, não seria uma casa de desfile de modas, não seria um ponto de encontro social. Se a igreja soubesse quem ela é, ela seria a casa de adoração. E isto é o que Deus chama a igreja. Você quer ver a loucura? Jesus, Deus em carne humana, não é a segunda pessoa da Trindade, não. Deus em carne humana, Emanuel, foi ao seu templo e o encontrou em
um completo comércio. E Jesus, tomando um azorrague para ver se causava um choque na mente das pessoas e elas podiam voltar à sua mente, ele derrubou as mesas, espancou os cambistas e disse: vocês transformaram a casa de meu pai num covil de ladrões e salteadores. Meu amigo, isto é para ver se as pessoas acordam. E quando nós estamos aqui falando tão duro quanto este pecado moderno da era em que nós estamos vivendo, nós queremos trazer um choque na mente das pessoas para ver se elas podem se lembrar que existe um Deus, que a Bíblia é sagrada, que os ensinamentos não podem serem pervertidos e que você não se salvará se você adulterar aquilo que está escrito, acrescentando à Bíblia as suas ideias, o seu gosto pessoal, a sua maneira, a sua teologia, ao seu dogma. Isto tudo levará a igreja à destruição. E Deus, por amar a sua igreja, então sempre envia um profeta, como aqui ele enviou a Samaria, o profeta Amós. E o leão bradou, e quando o leão brada, então qualquer um está pronto para poder falar. Quando Deus fala, então há aqueles que podem vir profetizar, como eu estou vindo aqui dizer a você, que nós estamos à margem de uma catástrofe mundial, que nós estamos às margens da vinda do Senhor Jesus, que a igreja se tornou tudo menos aquilo que ela deveria ser, a luz do mundo, o sal da terra, que a igreja não é mais nunca aquilo que foi, e Deus continua dizendo: será que você esqueceu o lugar que eu te coloquei, o papel que você deveria exercer? Isso é para você, mãe. Não seja uma prostituta, não siga estas artistas das telenovelas que se vestem com roupas vindas do inferno. Ei, você, não participe destas novelas, da criação moderna, desta sociedade que virará palha num destes dias no fogo de Deus. Eu espero que Deus te ajude a ver, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus mandou um profeta para esta geração, para dizer: acordem desta amnésia espiritual em que você se encontra. Vamos orar? Pai, oro e peço que a luz da tua mente eterna brilhe no caminho destas pessoas e possa dar a elas um impacto como o Senhor deu para Saulo de Tarso no caminho de Damasco, quando a luz brilhou diante dele. E ele então, caído, voltou à memória, a conhecer, a entender que o Senhor é Deus e perguntou: quem és tu, Senhor? O povo não te conhece, mas ajude, revele-se a eles. Peço no nome de Jesus esta bênção. Amém.